O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs que rezam aqui conosco da Igreja de Santa Luzia, todos que nos acompanham pela rádio ou também pela nossa web TV, estamos celebrando hoje o 12º domingo do tempo comum, um domingo que nos desafia a responder algumas perguntas interessantes, dentre elas a pergunta que Jesus faz aos discípulos: quem sou eu para você? O que eu significo para você? É central na liturgia desse domingo nós respondermos a essa pergunta, tendo em vista que acabamos de celebrar todo o tempo da Páscoa com as suas solenidades, depois Ascensão, Pentecostes, rezamos a Trindade domingo passado, na quinta Corpus Christi. Diante de tudo isso que foi celebrado, vivido, rezado, eu consegui, sobretudo, amadurecer a minha experiência com Deus. Eu consegui beber dessa água viva que mata a nossa sede. Eu consegui crescer como discípulo. E vejam que é até providencial nós voltarmos aos domingos comuns com esse texto, porque é um texto que nos impulsiona a refletir um tanto de coisa na nossa vida. Eu queria começar primeiro pelo início do Evangelho, quando narra que certo dia Jesus levou os discípulos para um lugar à parte, um lugar deserto, e ali rezou com eles. O evangelista Lucas, ele gosta de demonstrar, de apresentar Jesus rezando, inclusive ele faz isso por 7 vezes, 7, que é um número que significa completo. Então vejam que colocar Jesus rezando é algo muito interessante, e a gente devia se perguntar o porquê ele rezava. E aí vejam que é oportuno
a gente ir percebendo que os vários momentos em que Jesus rezou, ele rezava para entrar em comunhão com a vontade do Pai. Enviado pelo Pai, ele queria fazer a vontade dele. Por isso, por tantas vezes, ele entra em comunhão, noites inteiras, vai para o deserto, sobe ao monte, para que a vontade do Pai se realize nele. Então vejam que aí nós temos um ponto muito interessante, que é a oração para começar a compreender a vontade de Deus e consolidá-la na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o contrário da nossa oração. Às vezes a gente pode rezar achando que Deus tem que fazer a nossa vontade. E não é bem assim que funciona. A oração, de fato, é uma oração profunda e toca o coração de Deus quando eu entro em comunhão com a vontade dele na minha vida, não quando eu forço ele a fazer a minha vontade. Então há uma diferença muito grande aí. E vejam que o nosso jeito de rezar e a nossa maneira de rezar diz muito de nós, diz muito da nossa imagem de Deus, diz muito da visão que nós temos de Deus, que muitas vezes pode ser uma visão distorcida ou uma visão somada de uma fantasia religiosa e não chegarmos de fato a olhar o próprio Deus assim como Ele é. Então, por início, valeria a pena a gente pensar durante a semana e avaliar a nossa oração. Como eu rezo? O que eu digo na minha oração? É para eu fazer a vontade de Deus ou eu quero convencer Deus a fazer a minha? É oportuno a gente avaliar e se converter para uma oração de colocar o coração no coração de Deus para cumprir a vontade dEle. Um segundo ponto muito interessante também do Evangelho é exatamente quando Jesus, depois da oração, começa a indagar os discípulos sobre o que acham dele. A pergunta é: o que estão dizendo de mim por aí? Aqui nós estamos já no capítulo 9 de Lucas. Nesse capítulo 9, nós já tivemos prodígios, sinais, milagres. Antecede esse evangelho, inclusive, o milagre da multiplicação dos pães. E vejam que a pergunta de Jesus não é uma preocupação com o ibope dele, com o que estão achando dele, qual a impressão que está tendo dele. Não, não é nada disso. Até porque Jesus tinha muita convicção de que ele veio cumprir a vontade do Pai e não a vontade dos outros. E aí vejam que a resposta deles é uma resposta bem variada. E Jesus quer ouvir exatamente isso. Jesus quer ouvir o que eles estão pensando dele para corrigir a visão que poderiam estar tendo da sua missão. E aí vejam que eles começam a dizer: olha, Jesus, alguns acham que o Senhor é Elias que voltou. Quem foi Elias? Elias foi um profeta do Antigo Testamento que muitas vezes usava de um certo rigor, de uma certa braveza para falar com o povo. Ele inclusive dizia que aqueles que desobedecessem a Deus, Deus tacaria fogo sobre a família dele, sobre a casa dele. Então ele era bem rígido, muitas vezes, na maneira de falar de Deus. E aí, quando eles dizem que acreditavam ser Jesus Elias, eles estão querendo dizer aí por detrás uma visão rigorosa, uma visão de rigidez, uma visão de ameaça. Aí depois outro diz: alguns estão falando que o Senhor é João Batista que voltou reencarnado, né? Ressuscitou e está aqui de volta. E aí então vejam que por detrás disso existe, na verdade, uma visão de que ele falaria um tanto de coisa, já que ele foi decapitado, né? Teve a cabeça cortada, para não dizer tudo aquilo que devia, como ele incomodou. Então a visão de alguns era
alguém que veio, inclusive, para continuar chamando a conversão, a mudança de vida, e outros profetas, eles acabaram dizendo. Jesus queria saber disso para a pergunta posterior que foi: e você? E para você? Perguntou para os discípulos: quem sou eu? Era uma pergunta que pode parecer ingênua, mas não é, porque a preocupação de Jesus era a visão que eles tinham de Messias, quem eles esperavam. E aí então pergunta aos discípulos, e hoje também pergunta a nós. E a gente poderia ouvir Jesus nos perguntando: quem sou eu para você? Quem sou eu na tua vida? E aí Pedro, ele já marcando a sua liderança, ele responde: tu és o Cristo de Deus. Cristo quer dizer Messias, o enviado. Jesus disse: que bom que vocês estão entendendo, mas eu preciso dizer algumas coisas a vocês. Primeiro, vocês não vão dizer isso a ninguém. Jesus ainda diz: vocês estão proibidos severamente de contar isso aos outros. E depois ele vai narrar que vai sofrer, que vai morrer, que vai ser crucificado. Vocês já se perguntaram o porquê que Jesus proibiu os discípulos de falar que ele era o Messias? É interessante porque se Jesus dissesse, eles entenderiam todo o ministério de Jesus a partir do poder, da onipotência. Eles esperavam um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus guerreiro que livrasse eles do império, das situações de imperialismo, da opressão em que viviam. Aí, se eles descobrissem em Jesus o Messias, eles iam procurá-lo para que fizesse cada vez mais prodígio. Só que a função de Jesus não era apresentar o poder de Deus, e nem a onipotência de Deus, mas o amor, a misericórdia, a compaixão, sinais de humildade, de serviço. Ele queria que as pessoas experimentassem a face de Deus, não mais agora como um vingador, mas como um Deus que é bom, que é cheio de ternura, é cheio de compaixão. E aí depois ele diz aos discípulos: vejam, estou pedindo isso para que vocês entendam que eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão me ver exposto, ridicularizado na cruz, chacoteado, mas eu vou ressuscitar. Ele diz isso para os discípulos, para que eles entendam o que vai acontecer com Jesus e para que eles não esperem um Deus cheio de fantasia, um Deus espetaculoso, um Deus que vinha na nuvem com soldados e cavaleiros. O que Jesus quer, na verdade, é purificar a visão que as pessoas tinham de Deus, e inclusive a nossa, que muitas vezes a gente pode carregar de herança uma visão um tanto distorcida de Deus, enquanto ele veio apresentar o serviço, o amor, a misericórdia. E aí depois que Jesus então instrui os discípulos, ele chama a multidão e diz: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, me seguirem, serem aqueles que vão caminhar nos trilhos que eu caminhei, é preciso dois elementos importantes. O primeiro, renuncie a si mesmo. O segundo, tome a cruz de cada dia e me siga. Porque se você quer ganhar a vida, vai ter que aprender a perder. Aqui, Jesus quer dizer coisas muito simples. Então, primeiro, o que é renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo não é deixar de viver, não é ficar trancado, não é fugir do mundo, não é isso não. Renunciar a si mesmo é aprendermos a destronar as nossas vaidades, os nossos caprichos, o nosso desejo de muitas vezes achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, de achar que a gente é o centro do mundo.
quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, Ele está querendo dizer do cuidado que temos que ter para não sermos egoístas, vaidosos, extremamente fechados em si mesmo, ensimesmados, egoístas. Então, se você quer me seguir, esse tipo de comportamento, de postura, não é coerente comigo, né? Só que eu vou dizer-lhes, tomem a cruz e me acompanhem. A cruz tinha dois sentidos naquele tempo. O primeiro deles, que a gente conhece, era o sentido de uma paga de bandido. O Império Romano condenava e, na verdade, mandava para a cruz aquele que quisesse que ficasse calado para sempre a sua mensagem. Só que também, além disso, a cruz era um símbolo de prontidão, de fidelidade, de estar de pé. Existe na cruz uma verticalidade, que é o estar firme, e uma horizontalidade, que é o aprendermos que ao nosso redor existe mais além de nós mesmos. E aí vejam que quando Jesus diz, tome a sua cruz, Ele não está fazendo menção só ao sofrimento, Ele está fazendo menção também a essa postura de prontidão, de fidelidade, de atenção, e ao mesmo tempo de percebermos que existe sim uma verticalidade, porque Deus vem ao nosso encontro, mas existe também uma horizontalidade, que é o envio a sermos para o outro um sinal e a presença de Deus. Vejam então que perder a vida, na verdade, é ganhá-la no serviço, na humildade, na simplicidade, tendo um coração bom, crescendo, fazendo bem, tendo atitudes que mostrem que o amor é o nosso carro-chefe. Daí, eu diria a vocês que algumas perguntas podem nos acompanhar essa semana. A primeira, sobre a oração. Depois, se eu tenho a resposta para dar para Jesus de quem é Ele para mim, e se essa resposta é de fato a partir dEle, e por fim, se eu tenho conseguido renunciar aos meus caprichos e tomar a cruz da fidelidade para ser discípulo dEle. Que Deus nos abençoe e que mais uma oportunidade de aprender com Ele nos faça melhor, nos converta para atitudes em conformidade do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.